Calorosas saudações, e não sei se viram, mas Anselmo Crespo, ontem, na avaliação das notas ao debate entre Ventura e Pedro Nuno Santos, deu 18 a Pedro Nuno e deu 4 a Ventura. Vocês podem não ter visto esse momento, vamos ver já a seguir, mas o que certamente vocês viram também, porque está mesmo à vossa frente, é o botão do like deste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal. Eu queria ver se chegava aos 170 mil antes do dia das eleições, antes de 18 de maio. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, enfim, as redes sociais que tiverem. Têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e habilitam-se também a estar inscritos para ganhar um giveaway de 150 euros. Quanto mais vezes usarem o código, mais hipóteses têm de ganhar. Eu vou anunciar o vencedor no início do mês de maio. Ora, ontem no pós-debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos, o habitual comentariado foi feito, não é? E Anselmo Crespo deu a nota mais particular, eu diria mesmo, de todo este momento eleitoral em termos de debates. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Começando pelo Pedro Nuno. 18 de Pedro Nuno Santos é por oposição ou é porque realmente mereceu essa boa nota? Qual é o problema? É que isto é um debate numa campanha eleitoral, num momento difícil para o país e para o mundo, em que é suposto os eleitores que estão a ver o debate saírem um bocadinho mais esclarecidos. Eu não acredito que os eleitores tenham sido esclarecidos. Os 18 de Pedro Nuno Santos é porque eu acho que ele conseguiu contrapor algumas coisas que André Ventura dizia, mas sobretudo conseguiu colocar o programa do Partido Socialista em cima da mesa e que se fosse mesmo à boleia dos temas que André Ventura ia colocando, e eu concordo que André Ventura conseguiu, porque na verdade ele leva o tema sempre para o tema da imigração, se estivermos a falar se está sol ou se está chuva, a culpa é da imigração, fez um debate muito bom, no sentido em que esteve controlado, mas Pedro Nuno Santos, apesar de tudo, conseguiu ir colocando o programa e as propostas do Partido Socialista, mesmo quando André Ventura puxava os temas para o lado dele. Portanto, eu vi um Pedro Nuno Santos com uma posse de Primeiro-Ministro, de facto, como candidato a Primeiro-Ministro, independentemente de se concordar ou não com as propostas. E com um belíssimo desempenho, no teu entender, com uma nota alta, 18 valores. Antes de prosseguirmos, ele agora justificou o 18 a Pedro Nuno Santos, mas também atacando um pouco já a André Ventura. Vamos a seguir ver, ele vai dar a explicação sobre o 4 a André Ventura. Mas é assim, eu não discordo particularmente da análise do Anselmo Crespo relativamente à prestação do Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos ontem não esteve mal. Eu não achei que ele estivesse mal. Acho que foi um debate equilibrado. Eu, quando dei as notas ontem, acho que foi um empate. Foi ali uma coisa taco a taco. Percebo quem diga que o Ventura ganhou, percebo quem diga que o Pedro Nuno Santos ganhou. Acho que foi um debate equilibrado porque ambos estiveram bem em diferentes aspectos. O Ventura esteve melhor na questão da criação de soundbites e no puxar dos tópicos, que o Anselmo Crespo aqui assume, no puxar dos tópicos mais sensíveis para o Pedro Nuno Santos, a questão da imigração e da TAP. No entanto, acabo por concordar também com o Anselmo Crespo, em que diz que o Pedro Nuno Santos teve uma postura mais tranquila, mais similar a um estadista, mais similar a um candidato a primeiro-ministro, não é? Portanto, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E é aqui que entra a questão. Eu compreendo que uma pessoa diga que o Pedro Nuno ganhou o debate, perfeitamente. Eu compreendo uma pessoa que diga que o André Ventura ganhou o debate. Compreendo perfeitamente também, dependendo da ótica ou da importância pela qual nós damos às coisas. Para mim, ganha um debate quem conseguir falar melhor para a sua margem eleitoral ou similar à sua margem eleitoral, quem conseguir cativar mais votos. E, portanto, neste aspecto eu acho que os dois estiveram bem, quer o Pedro Nuno, quer o André Ventura, quase de igual forma, embora em aspectos diferentes. Contudo, embora eu perceba que para alguns se ganha o Pedro Nuno, para outros se ganha o Ventura, percebo perfeitamente, o que eu não compreendo é que haja uma discrepância de notas desta medida. Não faz sentido. Um 18 e um 4... Desculpem lá, mas isto é quase, parece que é algo pessoal, porque qualquer pessoa que viu aquele debate, e até os próprios comentadores, se forem ver os comentadores na comunicação social, e às vezes é sabido que há sempre uma tendência anti-Ventura por determinado tipo de comentadores, mesmo os comentadores mainstream deram notas equilibradas. Claro que deram sempre mais a favor de Pedro Nuno Santos, não é? Mas as notas foram equilibradas. Se forem ver, não há assim uma discrepância como esta. Ou seja, é muito complicado, com a justificação que o Anselmo Crespo dá, que eu concordo com ela, é muito complicado isto ser justificável num 18 para o Pedro Nuno e num 4 para o André Ventura. Aliás, tanto que foi o único comentador a fazer isto, não é? O que demonstra, não sei, eu não quero acusar erradamente ninguém, mas dar este tipo de notas é como uma coisa é ser tipo o Miguel Morgado, porque o Miguel Morgado explica o seu critério, que é: eu dou notas consoante os jogos de futebol, e dá 1-0, dá 3-0, dá 2-1
enfim, mas mesmo 1-0 ou 3-0 é imensamente mais equilibrado do que um 18-4. Se o debate se justificasse assim, tudo certo. Agora, não se justifica claramente. E qualquer pessoa, mesmo as pessoas que dizem que o Pedro Nuno Santos ganhou, que não é o meu caso, e eu nem digo que o André Ventura ganhou, acho que foi um empate, foi muito equilibrado, seja umas ou outras, eu acho que praticamente ninguém vai dizer sim, o que eu prefiro ganhou, ou o que eu acho que ganhou efetivamente, mas com esta margem diferencial acho que é só mesmo facciosismo. Acho que a maior parte das pessoas com o mínimo bom senso acho que vai dizer isto. Pronto, ele já justificou o 18 ao Pedro Nuno Santos, vamos ouvir a parte do 4. Foi muito rápido. Anselmo, e as suas notas? Muito próximas? Vocês só vão ver uma, da André Ventura, mas eu, na verdade, quero dar duas. Quero dar 20 ao candidato a Oscar de melhor ator, mas quero dar 4 ao candidato a primeiro-ministro, porque é assim que André Ventura se apresenta. Eu dou 4 a André Ventura por alguns dos motivos que os meus colegas de painel já aqui elencaram, porque foi previsível, porque não houve nada que André Ventura trouxesse para este debate que não tivesse dito há um ano, nada, não acrescentou uma ideia de todo, rigorosamente nada. Talvez o IUC tenha sido o único tema que ele não tenha falado há um ano, que ainda não era bem tema. Eu tenho que dizer isto assim, lamento, não digo de ânimo leve, mas em alguns momentos foi politicamente desonesto na forma como truncou o que era o papel de Pedro Nuno Santos no governo de António Costa. Ele tratou Pedro Nuno Santos como se ele tivesse sido primeiro-ministro durante 8 anos. Eu não acho que isso seja propriamente um exercício honesto. É o mesmo que dizer todos os deputados do Chega roubam malas. É o equivalente, o que André Ventura fez. E depois, em alguns momentos, foi politicamente desonesto. O 4 porquê? Porque eu acho que, apesar de tudo, a retórica é boa. Ou seja, eu acho que André Ventura, não sei se teve uma cadeira de retórica, eu tive na faculdade, e ele deve ter tido uma boa nota se teve essa cadeira de retórica, porque, de facto, essa retórica é boa e anima, e é um bom momento de televisão e é boa televisão. Eu depois coloquei aqui também a reação do André Ventura no pós, não é? No pós-debate. Aliás, no pré-debate, já vamos ouvir. Queria só comentar isto. Esta parte final do Anselmo Crespo, reparem que ele diz que dá um 4 porque o André Ventura dá boa televisão. Ou seja, ele dá 4 para não dar menos. Não sei se perceberam, porque Anselmo Crespo diz, bem, eu dou um 4 porque é boa televisão. Não, eu concordo, certo. Agora, continuo a não achar justificável esse 4. Também não concordo, não sei se vimos o mesmo debate, que o André Ventura trouxe exatamente, ou não trouxe nenhuma ideia nova de há um ano atrás. Trouxe algumas, e é preciso sermos coerentes na crítica. E pode-se não gostar do André Ventura, atenção. E acho que temos que ser justos. Para mim, o André Ventura perdeu o debate que é Inês Sousa Real. Ganhou ao Rui Tavares, empatou este. Acho que o André Ventura se espalhou ao comprido na parte económica. Essa foi claramente a sua maior lacuna neste debate. Agora, mesmo nessa questão económica, estando bem ou mal, que eu acho que nesse aspecto não esteve particularmente bem, foi talvez a parte mais sensível para ele, o André Ventura trouxe a questão do acordo do Mercosul. E falou-se também das tarifas de Trump, que não existiam há um ano. Falou-se aqui também da questão do IUC. Portanto, são vários os temas, já temos aqui 3 temas, em apenas uma conversa de meia hora, que foram incluídos numa conversa em que o André Ventura teve 15 minutos para falar, não é? E que não se falou há um ano. E a questão é, o debate poderia ter sido bom, que foi bom, eu gostei do debate e falou-se de coisas que realmente importam, imigração, saúde, habitação, economia, finanças públicas, falou-se de coisas efetivamente importantes. Mas mesmo que não tivessem sido trazidas coisas novas, e aqui eu discordo completamente do Anselmo Crespo, porque quer de um lado do Pedro Nuno Santos, quer do outro do André Ventura, trouxeram coisas novas para cima da mesa, a realidade é que mesmo que isso não tivesse acontecido, não havia problema nenhum, porque é preciso compreender que nós tivemos eleições há um ano. E o país não muda assim tanto em um ano. Portanto, é normal que muitos dos tópicos que se debateram há um ano atrás, em 2024, sejam agora repercutidos também em 2025, porque um país não muda de forma estrutural, assim, de uma forma efusiva, em apenas 11 ou 12 meses. Isso não acontece. Portanto, é normal que muitos tópicos sejam repetidos. Eu tenho visto os debates do ano passado, antes de ver os debates agora, aqui com vocês em direto, nas lives, e uma coisa que eu tenho reparado é que há muito essa repetição, mas é perfeitamente normal, porque a periodicidade entre um debate e o outro é pouca. Portanto, voltamos à mesma coisa. Eu acho que isto não é uma análise justa. Tem direito à sua análise, claro, mas eu não acho que isto seja uma boa forma de analisar a política, pelo menos de um ponto de vista neutral. As pessoas têm as suas preferências, mas agora, quando fazemos análise, como é que eu ia dizer isto? É bom que essa preferência política não se repercuta para a análise política.
não é? Eu, por exemplo, acho que no debate entre o Paulo Raimundo e o Rui Rocha, o Paulo Raimundo superiorizou-se em alguns momentos e eu não tenho problema de assumir isso, embora prefira claramente ideologicamente o Rui Rocha. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, entre a Mariana Mortágua ou o Luís Montenegro ou o André Ventura, claramente eu prefiro o Luís Montenegro ou o André Ventura à Mariana Mortágua, mas se a Mariana Mortágua ganhar o debate, eu não tenho problemas nenhum em assumi-lo. Não é? Eu simpatizo mais ideologicamente com o André Ventura do que com a Inês Sousa Real, no entanto, dei a vitória à Inês Sousa Real. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu compreendo que o Pedro Nuno ganhe o debate, mas não assim. É que isto não é uma boa forma. E depois a questão é, o André Ventura, vocês vão ouvi-lo aqui a dizer, no pré-debate, a dizer, já sabem que os comentadores, para os comentadores eu perco sempre o debate. É que este tipo de comportamento, não é? Os comentadores também têm que ser espertos, no sentido de saberem jogar com isto. Isto dá razão ao argumento, não é? Porque, enfim, não é? Porque se o Ventura diz, eu perco sempre os debates e não sei o que, não sei o que mais. E isto depois torna-se, para o eleitorado, em termos do eleitorado, muita gente vai pensar, então, mas quer dizer, o homem consegue 50 deputados e perde constantemente os debates há 5 anos. E não é uma questão de gostar do Ventura ou não. É simplesmente uma questão lógica, porque é muito complicado alguém que perca constantemente todo e qualquer debate consiga chegar ao Parlamento com 50 deputados e quase 20%. Portanto, é quase uma questão lógica. E eu acho que, enfim, era bom que o comentariado em geral tivesse essa percepção, porque é raro. Mas enfim, o Anselmo Crespo tem direito à sua opinião, que eu acho que aqui está claramente inflacionada por algum, isto estou a ser eufemístico, facciosismo. Porque eu nem discordo muito assim da análise que ele faz, se querem que vos diga. Agora acho que não se repercute num 18 e num 4. Enfim, mas vamos ouvir o que é que André Ventura disse no pré-debate. Sim, é um bom momento de televisão e é boa televisão. Já sabemos uma coisa, já sabemos para os comentadores eu vou perder o debate, como todos os debates, vou ter 0. Quanto é que está das notas que lhe dão? Bem, todos os anos, repare, se continuar assim não é mau, porque todos me dão 0 e eu tenho sempre cada vez mais resultados. Portanto, já sabemos que vou perder este debate, mas eu não me interessa isso. Eu hoje interessa-me falar para vocês, em casa diretamente, explicar-vos aquilo a que venho, explicar-vos aquilo que o país precisa e dizer-vos honestamente uma coisa, é que eu sei que estão cansados agora da AD e do Luís Montenegro, mas a solução não é o Partido Socialista. É isso que eu espero conseguir mostrar. E mostrar que há uma alternativa e que não estamos presos a 50 anos de bipartidarização entre dois partidos que só nos têm trazido empobrecimento, corrupção. Pronto, e era este o segmento. Depois o Ventura manda a farpada e depois manda a cassete dele, não é? Portanto, a corrupção, o bipartidarismo, etc. Pronto, é a cassete do Ventura. Mas parece que ele estava a adivinhar quase, não é? Parece que ele estava a adivinhar. E isto, atenção, esta parte aqui foi dita antes do Anselmo Crespo dar a nota. Talvez tenha sido por isso que o Anselmo Crespo deu a nota. E houve outra pessoa, não sei se foi, não sei em que televisão foi, mas houve outro comentador que disse que o André Ventura ia ter uma nota, mas tirou-lhe 2 pontos por ele ter dito isto. Não sei se viram isso ou não, acho que isso aconteceu. Portanto, enfim, parece que andamos na escola, não é? Fizeste aquilo, não te vou dar a nota máxima ou a nota que eu achava que merecias porque disseste uma coisa que eu não gostei. Fora do debate. Não sei se é o melhor método de análise. Não sei se é o melhor método de análise. Por acaso, agora é que eu estou a reparar, eu meti aqui uma foto do Ventura enquanto ele estava no PSD. Por acaso, nem tinha reparado nisso. Mas isto para vos dizer e para concluir, gostava genuinamente que o comentariado em geral, os comentários, fossem feitos de uma forma mais séria, não é? Ou pelo menos que explicassem a metodologia. Eu dei o exemplo do Miguel Morgado. O Miguel Morgado dá resultados, aquilo é de 0 a 10, onde ele faz na SIC Notícias. O Miguel Morgado dá 1-0, 2-1, 3-0, 3-1, faz resultados assim pequenos, mas ao mesmo tempo continuam a ser equilibrados, porque a distância é muito pouca, não é? E ele justifica, porque o Rui Rocha ganha porque deu 2 argumentos aqui que o Paulo Raimundo não deu, portanto fica 2-0. O Rui Tavares deu um melhor argumento aqui que o Paulo Raimundo, fica 1-0. Portanto, há uma metodologia explicada. A metodologia aplicada aqui de forma genérica neste comentário, ou nesta análise de comentários, é a geral. E eu não vi ninguém, nem na comunicação social mainstream, além do Anselmo Crespo, para ter esta perspectiva do debate. E volto a frisar, pronto, é a percepção dele. A questão é que não creio que se repercuta nestes valores. E acho que a maior parte das pessoas, mesmo aquelas que acham que o Pedro Nuno Santos ganhou claramente, que eu aceito essa visão e percebo porque é que acham isso, atenção, completamente. Embora eu acho que tenha sido um debate equilibrado em termos de empate, acho que não se repercute num 18 e num 4. Não há justificação para tal, de todo. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição.
Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.